Cristiano, e aí, Cristiano, como é que está te tratando aí nessa Covid-19, meu? Então, Silvio, é um paradoxo, Guri né? novo aí, né? É um paradoxo. Fora da área de risco. Totalmente né? fora da área de risco, não é? Acredito eu que o tempo passou muito rápido, né? Tem passado muito rápido. É verdade. A gente teve muitas resistências aí, todo mundo teve muitas mudanças, né? Quanto a essa questão da Covid. Foi um aprendizado e conforme tu bem pondera, né? A gente vai ter o pós-Covid, o anti-Covid e o pós-Covid. Perfeito. Bom, o que não passam são as obrigações que temos com a Receita Federal, né? Isso, principalmente você que é pessoa física. Vamos, antes do assunto principal de hoje, vamos estabelecer o seguinte, prazos, como é que estão os prazos para a declaração do imposto de renda, seja para pessoas físicas, né, como para as jurídicas. Isso. Então aí, caros colegas contadores, contribuintes, a gente deve lembrar, prazo para o imposto de renda, 30/6. Então a gente já passou bastante tempo do que seria o prazo original, que seria 30/4. Tivemos 2 meses aí, na verdade um mês e meio. Ainda tem muitas declarações a serem resolvidas, Silvio. Então, só lembrar aí os contadores, prazo 30/6, pessoal, comece a organizar, a gente sabe da dificuldade, a gente tem encontrado muita dificuldade, Silvio Vilmar, porque o pessoal ainda tem aquelas restrições de sair, de contato e tudo mais, mas o pessoal mais antigo. Só que vamos ter que vencer essa barreira, porque provavelmente não vai ser prorrogado por uma necessidade aí também de a questão de arrecadação. Então, contadores, caros colegas, caros contribuintes aí, 30/6 aí é o nosso prazo fatal. Mãos à obra, Vilmar. Mãos à obra. Pois é, Cristiano, fizeste um apelo até aos próprios colegas contadores, né, no sentido de que eles também coloquem ali os alertas aos seus clientes, aos contribuintes desse prazo. E acredito que não haverá nova prorrogação mesmo. E o papel do contador nessa situação toda de crise que nós vivemos, estamos vivendo, vamos viver por mais um bom pedaço, e isso aí traz um manancial de alterações a todo momento, etc., né? Dentro dessa crise toda, crise burocrática, crise econômica, crise de organização, crise de prazos, né? Como é que está, Cristiano, o papel do contador, do profissional da contabilidade? Então, Vilmar, isso aí foi um assunto que a gente teve muito debate. Hoje tem a questão das lives, né? Tem muitas lives, o pessoal tentando entender essa situação, né? Inclusive, se discutiu muito a questão da essencialidade da profissão contábil. Isso aí já foi agora, inclusive, ultrapassado por uma questão de fato. As empresas têm essa necessidade, né? E muitos dizem, os CNPJs estão morrendo, mas a gente tem que ter muita calma nesse momento, porque muitos acabam dizendo que estão morrendo, mas não é em questão do Covid, é em questão de gestão, porque sempre morreram, né? Já vinha algum problema. Então isso aqui, na verdade, assim, a gente tem que conseguir tentar separar. Muitos já têm uma gestão ruim, conforme a gente já fez, acho que, outros programas, né? Não tem controle de gestão, não tem várias situações, né? Tu não tem um controle tributário adequado e acaba que a empresa ela nasce uma nata E vira morta, bola de neve e pronto, né? Já nasce meia ruim. Então hoje muita gente também culpa a questão da morte dos CNPJs do Covid, não é tudo o Covid, né? Mas aí, voltando à tua pergunta, a questão da importância, a gente perpassa por uma questão da burocracia, né? Antes do Covid, a gente tinha uma burocracia, e aqui acho que a gente deve abrir um parênteses na questão da burocracia, porque a burocracia ela sempre existiu e a burocracia é necessária, né? Max Weber já dizia, né, a teoria da burocracia, que a burocracia é necessária para evitar fraudes, melhorar processos, né, fazer alguns dispositivos em que a empresa reduza custos e controle. A burocracia que a gente se refere, a hiperburocracia estatal, aquela que é nefasta, aquela que ela agride e de certa forma, até... Inviabiliza negócios. Inviabiliza o empreendedorismo. Cobrança Então, muito forte e a facilitação mínima. Exato. Né? Então, antes do Covid, a gente tinha uma burocracia estatal enorme. Pós-Covid, isso aqui foi amenizado, entre aspas, com algumas prorrogações.
prorrogações de tributos, prorrogações de declarações, o que na verdade é uma medida paliativa e foi muito bem recebida e foi muito necessária, porque naquele momento era um momento em que todo mundo estava se organizando, né? Entretanto, vai passar, ou teoricamente já está quase chegando no prazo desses pagamentos e o finalizando essas prorrogações, e a gente vê que o Covid ainda está aí. E ele ainda está nos criando alguns problemas, né, em que nós não estávamos preparados. Essa guerra não foi vencida ainda. Não foi vencida. Então a gente tem, assim, muitas questões de que... Eu até posso dar um exemplo para vocês, um exemplo da questão da burocracia estatal. O governo ele lançou a questão do auxílio emergencial. Isso. O auxílio emergencial, obviamente, talvez ele não esteja extremamente ligado a alguns contadores, entretanto, os das pequenas, eles se envolvem muito. Ele lançou esse auxílio emergencial, a toque de caixa, porque era necessário, entretanto, ele lançou um programa que não funcionou. Isso é prova viva da ineficiência, né, estatal e das burocracias que são criadas, porque hoje a gente toma tanto o contribuinte como o cidadão como corruptos, de certa forma, porque o Estado ele não confia, ele não te libera com determinadas exigências, quando o momento ele precisaria que liberasse e depois ele conferisse e punisse, se fosse o caso, né? Deixa eu te perguntar outra coisa, Cristiano, em relação à questão dos recursos humanos. Tem uma burocracia muito forte, tu falaste no auxílio emergencial, mas tem outras situações, postergação, por exemplo, agora do banco de horas, etc. Isso tem desaguado muito também no encargo do contador? Muito, Vilmar. O que acontece? O contador, além de contabilista, além de fazer contabilidade, tem que se preocupar com essa área de recursos humanos, né? Com certeza. Porque, veja bem, se nós pegarmos uma empresa grande, uma big aí, ela tem a área jurídica, tem o compliance, tem tudo. Esse daí, teoricamente, teve problema também, mas ele teve capacidade de pessoas capacitadas para fazer isso. Mas vamos pegar lá o barzinho do Zé. A grande maioria, vamos dizer assim, não é? O barzinho do Zé, que tem 5 empregados, 4 empregados, ele tem um contador externo e acabou. E é o clínico geral. Ele não tem, é o clínico geral. Ele não tem o advogado, ele não tem aquele compliance todo. Então, acaba caindo no colega contador. O colega contador ele se depara com algumas situações que são uma falta de controle, né? Às vezes a pessoa está trabalhando lá provisoriamente, né? Daqui a pouco um contrato precário e se desagua nessa situação. Como que a gente resolve isso? Agora, quem que eu coloco? Eu faço suspensão parcial, eu posso fazer total, eu só posso fazer do fulano, talvez só o ciclano. Então, essas questões caíram nos contadores, os contadores tiveram que ir atrás e conseguir resolver, porque foi uma necessidade posta ali, a regra foi criada e acabou tendo muitos detalhes que não foram enfrentados. Né? Porque a gente sabe, a gente é um país continental. E tu acha que a categoria está preparada para essas respostas? Olha, hoje eu digo, procure seu contador, que ele é a pessoa que está mais capacitada. Eu vejo que o contador ele tem trabalhado o dobro do que trabalhava, ele tem enfrentado matérias que ele não deveria estar enfrentando e por ser uma questão de confiança do empreendedor, ele acaba procurando o contador. Muitas vezes, às vezes, o contador não tem uma resposta imediata. Isso é natural, porque realmente são situações em que estão se modificando muito. Outra situação, Silvio, que a gente pode colocar aqui como um enfrentamento da burocracia estatal é as medidas de liberação de recursos financeiros e econômicos para os pequenos e médios. Isso não tem chegado. Isso aí a gente vai, fato, pode consultar os empresários, que poucos estão conseguindo ter acesso a essas linhas. Uma coisa é a intenção e outra coisa é a ação governamental. A gente sabe muito bem, né? Outro dia até fez uma crítica ao BRDE. Só agora, depois que assumiu lá o ano passado, o governador só agora ele está nomeando o representante do Rio Grande do Sul no BRDE. O BRDE que foi criado lá em 1961. Lembra? Ney Braga, pelo Paraná, Celso Ramos, governador de Santa Catarina, e Leonel de Moura Brizola, do Rio Grande do Sul. E o BRDE, neste momento, é imprescindível, né? O BRDE que trabalha com linhas de crédito de médio e longo prazo, e é isso que as empresas
médias e pequenas, que também são hoje, né, o alvo do BRDE, podem se beneficiar e passar nessa crise. Exatamente. Então, a gente fica com aquela pergunta, o que mudou, né? O que o Estado brasileiro mudou na questão da burocracia com o Covid? Isso daqui deveria ser amplamente discutido, deveria ter se criado... Implementado imediatamente. Exatamente, criar algumas situações Claro. em que alivie essa burocracia. Porque a gente mudou o padrão. Hoje, o empreendedor, ele está diferente do que ele estava antes. Perfeito. Era isso aí? Isso aí. Uma boa semana, então. Muito obrigado, Silvio. Nesse nosso espaço que contou com o Cristiano hoje, espaço conversando sobre contabilidade.